Vamos lá, começar com algumas explicações de como a gente recebe o soco antes de trabalhar com o soco em si, tá? No sistema a gente trabalha com o princípio e a ideia de relaxamento. Relaxamento não é um desligamento e não é frouxidão. É você entender como você produz tensão onde for necessária e relaxamento onde não precisa ser usado. E por que a gente trabalha com relaxamento no impacto? É como um carro um carro com freio de mão puxado. Você que está com o carro e o freio de mão está puxado, você tem um impacto nele, o impacto para quem está dentro é muito maior do que se você tivesse com o freio de mão solto, tá? Porque você consegue diluir a pancada. Então quando a gente bate, se você conseguir relaxar, é como uma onda que ela vai ser diluída ao longo do teu corpo em vez de absorver, onde vai causar tensão e danos internos. Então a gente começa primeiro de uma leve batida ao longo do corpo dele, para que ele aprenda a soltar o ar conforme eu bato. Então eu vou batendo devagar e ele coordena. Conforme eu ponho dentro, ele solta o ar. Isso faz com que ele comece a acostumar a não receber com muita tensão. Com o tempo, a gente vai pegando... Endurece a barriga, Dudu. O cara está com a barriga dura e você vai começar a ter que massagear, que nem bater bife, para que ele... Isso. Entenda que, ó, conforme eu pressiono, ele solta o ar. Isso diminui o impacto, tanto fisicamente como mentalmente. O problema é o processo mental que não quer falar assim, nem a pau que eu vou ficar relaxado na hora de tomar uma porrada. Mas na hora que o teu corpo te mostra que isso aqui é bem mais fácil, ele aceita com mais naturalidade. É que nem aquela coisa que a gente faz um teste assim, quando o cara não acredita. Tensiona a barriga, eu não vou bater, mas ó, de eu estar com a mão aqui, isso é um outro princípio do soco, que é a torção. Se eu estou aqui, ó, e tá duro aqui para ele, ó, ele resiste, não tem problema nenhum. Quando ele está duro e eu torço a mão, eu tenho um deslocamento e um incômodo interno dele. Aí eu começo a mostrar para ele que se ele endurece no momento da pancada, ele recebe 100% do impacto. Quer que eu endureça? Você que sabe. Ele vai endurecer um pouquinho e ó. E aí começa a dar incômodo, mesmo sem eu trabalhar com muita torção. Se eu de perto fizer uma pequena torcida, é bem mais chato para ele. E aí a gente vai, inicialmente, ó, eu falo assim, bate bife para relaxar. Depois que o cara está mais acostumado a receber tronco e abdômen, a gente trabalha na região de pescoço e cabeça. No pescoço, no treino, a gente trabalha só nessa lateral aqui, tá? Para não pegar a traqueia aqui, porque pode machucar muito, tá? Então a gente trabalha nesse ângulo de pescoço para não ter muito problema. No rosto, no treino, a gente pega essa linha da orelha para a boca. É a linha da titia. Ô, meu queridinho, né, sobrinho fofo da titia. Nessa linha do beliscão da titia é onde a gente soca. Porque nesse ponto, os nós dos meus dedos, eles vão pegar abaixo do osso aqui do rosto e acima da linha aqui do maxilar, tá? Então a gente pega uma linha com mais carne, que aí a chance da gente ter uma lesão ou um machucado no treino é bem reduzida. Porque teoricamente ele já sabe relaxar. Então quando eu bato, ele não vai ficar duro. Então eu bato aqui, ele tem movimentação de corpo, movimentação de rosto, e eu já sei que eu entro aqui, não tenho problema em causar lesão nele. É lógico que o psicológico dele, o emocional dele, fica muito mais afetado aqui do que qualquer outra região aqui do treino. Mas é muito importante para ele desenvolver isso, tá? Porque ele começa a entender que se ele ficar com a cabeça dura, ele recebe o impacto inteiro. E é bem chato. Quando a gente trabalha no rosto também, a gente trabalha em 3 ângulos de direcionamento. Isso para o treino. Por quê? Porque eu causo um efeito diferente. Eu posso bater aqui pensando em vir de volta para mim aqui, que é meio que raspo nele, tá? Eu posso bater indo para a linha do ombro dele, que eu tenho um início de giro no corpo dele, ou eu bato pensando nas costas dele, tá? Então, eu bato aqui pensando aqui, né? Então eu faço essa angulação e aí eu tenho um efeito de corpo muito maior, eu começo a deslocar o cara. Então, para o treino a gente trabalha nesses 3 pontos para entender a direção. Esse aqui é o que causa menos efeito físico, mas se eu quiser trabalhar com alguma continuidade, ele é mais interessante, porque ele continua aqui perto para que eu faça algo.
os outros dois ele se desloca mais, eu vou ter que ir atrás dele. Não, tem que ser aqui, né? Nas costas, quando a gente trabalha o soco, a gente pode pegar, a gente evita a linha da coluna, ok? Para não dar lesão, não machucar a coluna. Pega na lateral, em volta da coluna a gente soca bastante. Isso ajuda a relaxar. Existem os paravertebrais aqui que vão relaxar bastante. Na própria escápula é legal de bater, embaixo da escápula. Na região do rim a gente vai com um pouquinho mais de pudor até entender se o cara consegue lidar com isso ou não. Então a gente sempre conversa para que ele me dê um feedback de como ele está lidando com isso. Aqui na linha aqui do trapézio a gente bate em dois ângulos, tá? Eu bato direcionado ou para o pé, tá? Que ele tem uma relação de movimento, mas ele tem um incômodo diferente. E eu bato nessa mesma região voltado para a coluna. Esse impacto direcionado para a coluna, a maioria das vezes ele vai sentir um choque na coluna e ele tem uma movimentação muito diferente. Então é muito importante a gente entender como angula a batida aqui, né? Aquela coisa do Spock aqui. Você bate, uma bate em direção à coluna, é diferente da batida em direção ao chão. Muito mais fácil de lidar com isso. Ok? Depois que o cara já está acostumado, a gente começa a mudar a profundidade do soco. Por enquanto eu estou dando um soco superficial aqui, só para ele acostumar com isso. Depois eu posso colocar mais peso, mas ainda não estou penetrando, só tem peso. É um soco mais forte, mais intenso. Tem resultado físico, mas tem pouca coisa internamente. E aí depois a gente começa a bater, aí eu não preciso ter tanto movimento nem nada, eu só preciso entender como eu trabalho com isso, que a gente fala de internalizar o soco. Eu bato lá na profundidade. E algumas pessoas treinam um início de soco desse, que é aquela coisa, não mira aqui, mira lá atrás, né? Você começa a ter um resultado interno muito maior. Levanta para recuperar. E aí você ajuda o cara, porque às vezes é muito ruim dele recuperar sozinho. Você põe ele em posição de recuperação. A posição de recuperação mais importante é tudo isso aqui reto. Pode ser deitado no chão ou aqui. O cara, aqui é aquela coisa, quando o cara faz isso aqui, o diafragma dele trava, ele não consegue voltar. Então eu preciso ajudar ele a estender, esticar, para ele voltar a isso. Se o cara começa a ter uma bola muito grande, existem outros pontos de recuperação. Isso não dei nem na boca do estômago, tá? Foi aqui, ele deve estar com alguma coisinha no intestino dele incomodando demais. Se não for do lado esquerdo, sei lá, gases. Quando a gente internaliza, além disso, eu não preciso ter uma reação física tão grande dele, mas ele começa a ter uma sensação de que o soco viaja dentro do corpo dele para alguma direção ou outra, e às vezes o movimento que ele faz é porque essa bolinha de energia que eu estou colocando dentro dele se movimenta dentro dele e ele precisa entender como ele lida com isso. Tá? Uma reação do corpo dele começa a me mostrar, porque aí eu começo a pensar aonde eu quero o soco. Deixa eu pensar onde eu quero o soco, aí eu vou pensar onde eu quero o soco e eu vou ver pela reação física dele se ela foi para cima. Entendeu? Então eu começo até a conversar com ele e falo assim, foi para onde? Porque assim, eu internamente vou decidir aonde vou o soco. Então estou aqui. Aí ela foi pro ombro e desceu. Aí eu estou conseguindo direcionar o meu soco para onde eu quero. Isso aqui a gente trabalha, porque eu trabalho mesmo curtinho, ó. Eu começo a ter uma reação de corpo dele que faz com que ele me dê um tempinho a mais. Que é assim, opa, agora eu posso ir embora ou agora eu posso dar uma sequência de soco neles ou fazer alguma outra coisa. Então eu tiro ele desse estado inicial de prontidão e coloco ele num... Puta, que porra é essa? Eu preciso lidar com isso, não sei o que eu faço. Então esse tempinho me dá uma oportunidade de fugir, detonar ele, depende da situação que você está, você cria uma coisa ou outra. Mas eu começo a trabalhar internamente a questão do soco. Mesmo se eu estiver só encostado aqui, ó, eu começo a direcionar e dirigir o soco para algum lugar. E começo a ter reações de corpo. Para ele acostumar a lidar com isso, o que a gente faz é assim, eu ensino a galera, quem não bebe cerveja dançou. Mas é aquela coisa de abrir a Heineken, né? Você vai abrir a Heineken. Aí a gente usa bem aqui, localizo bem a boca do estômago dele aqui. Acho bem embaixo aqui do processo tifoide, aqui de onde acaba o externo. Vou com o tampão aqui do dedo, como se fosse o abridor, e vou bater nessa região. Tuc, tuc,
para ele reconhecer o incômodo que é isso. Isso aqui eu posso começar a bater e ir para cima, ou bater e ir para baixo. É muito ruim. Sabe, vou te contar o segredo. Sabe por que a gente treina esse tipo de soco de lado? Por dois motivos. Se eu soco aqui e ele cai, ele vai bater na minha cabeça se ele for maior que eu. E se ele está enjoado, está com muita coisa assim, ele vomita, ele não vomita em cima de mim. Desci pra aqui. Esse treino você pode fazer por conta para acostumar, se você não, enquanto não quer o parceiro. Você pega aqui, acha o teu processo, relaxa a barriga e vai fazendo. Primeiro essa massagenzinha, ó. Tá vendo como entra, ó? Aí eu vou batendo. Mesmo que eu tente tensionar o abdômen, a barriga tá dura, eu bato aqui, é ruim do mesmo jeito. Então eu começo a eu produzir esse estímulo em mim mesmo e começo a falar assim, tudo bem. Estou começando a entender como relaxa, começo a entender o efeito físico. Às vezes dá calor, dá tontura, dá um monte de coisa, aí você começa a reconhecer como você lida com isso nesse processo aqui. Então para você começar a treinar sozinho o soco, a lidar contra o soco, você faz sozinho pensando aqui na boca do estômago, destampando a Heineken. Na próxima vez que você for tomar uma, lembra disso. E experimenta até com a Heineken aqui, faz isso aqui, tá? Bate e sobe. Tuc. Pode bater e descer também, que a sensação é outra. Tá? E começa a mostrar algumas coisas, ok? Então, é onde a gente brinca aqui. Com o tempo, ele começa a ter menos movimentação corporal. Conforme ele se acomoda, se acostuma com isso, tanto física como mentalmente, ele começa a ter menos movimento no momento do recebimento. Por que isso? A gente fala assim, cara, numa briga na rua, a chance de você ser socado quando você está pronto é bem pequena. A chance de você ser socado quando você está distraído é muito melhor. Agora, se você já treina isso aqui, o cara vai socar na rua e você vai falar assim, é igual o treino, não me abala nem física, nem emocionalmente. E você fica de boa, tá? Então, essa é a ideia de quando a gente bate, a gente tenta soltar. Ele vai me bater um pouco aqui na região, e o que eu faço, eu tento jogar para baixo. Quanto mais eu consigo isolar isso, que a galera confunde, vê os vídeos, quando a galera chacoalha demais, é que ela ainda não está conseguindo lidar com essa energia. Então ele bate e eu jogo lá para o pé. Eu não preciso de muita coisa. O que eu vou tentar é sempre ter menos movimento de cabeça para não ficar tonto, tá? E jogar para baixo. Se eu acho que é muito forte, eu me afasto e me recupero. Quando eu estiver bom, eu volto para cá e ele vai batendo. Chega um ponto que eu já não preciso nem descer, porque eu consigo internamente diluir isso e levar lá para o pé. Muito importante a respiração. Eu tenho que soltar o ar no momento de impacto. Isso vai é que nem uma bexiga. Se eu solto o ar, é como se eu murchasse meu corpo e eu tenho espaço para essa energia viajar dentro de mim, tá? Percorrer e diluir no meu corpo. Se eu travo mesmo a respiração, a sensação interna é muito ruim. E num combate real, eu não quero levar uma porrada e parar esperando o outro. Eu tomei já a segunda e a terceira. Então, se ele me soca numa situação real, eu estou pronto aqui. Eu não tenho mais preocupação. Então, a gente treina esse recebimento de soco, porque eu começo a entender que eu bato e eu volto. Então, meu corpo solta. Eu não tenho planejamento do meu braço indo, mas eu sei que ele vai para lá na hora do impacto. Tá? Então, é assim que a gente vai evoluindo o soco. Algumas ferramentas que a gente usa para treinar o soco, uma delas é a marreta. A marreta me ajuda, além de servir para massagem, tá? Aí eu não preciso ter tanto pudor, mas ela realmente dá uma boa relaxada na musculatura. É bem legal. Acho que aí para mim é um efeito meio que primitivo, e só por não ser um contato de uma outra pele humana, a pancada aqui é diferente da pancada aqui, apesar dessa aqui ser mais forte do que essa aqui. Mas no psicológico dele isso aqui ajuda a relaxar. E ajuda a que eu entenda esse movimento aqui, ó,
tá? Da marretada, é igual ao movimento do soco. Então, a gente usa uma coisa mais pesada para eu entender como é que meu braço, ó, continua, não é aqui. Eu dou uma retada e eu continuo, ou eu marreto e volto, tá? Mas aqui, esse movimento de punho me ajuda a desenvolver o soco. Então a gente pode trabalhar com a marreta ou pode trabalhar com alguma coisa pesada. Por que isso? Porque a gente preconiza que a gente tem que fortalecer essa região aqui no antebraço para dar um soco potente, um soco forte. Não é muscular. Se isso aqui está alinhado, a mecânica dos meus ossos aqui, a anatomia dos meus ossos está favorecida para o soco. Tá? Então, aí eu começo a entender que ó, eu não preciso fechar os dedos se eu tivesse em alinhamento. Se eu tiver com o dedo quebrado, machucado ou segurando alguma coisa, eu posso mesmo assim continuar dando um bom soco. E aí a gente treina com alguma coisa pesada para entender que eu soco e a minha mão está firme e eu consigo fazer isso. E depois eu posso soltar o objeto e ter esse alinhamento ósseo. Tá? Então eu não preciso de excesso de tensão aqui. Lógico que se você colocar um pouco mais de firmeza aqui, você fortalece essa região, você tem uma boa pedrada. Mas a ideia é entender que é como a gente usa elementos adicionais para entender que assim, se eu consigo gerar essa sensação de peso na mão, aí que eu consigo transportar essa ideia de peso na mão na hora do soco, eu tenho um soco que vai produzir mais efeito nele. O que a gente faz no sistema muito com a questão do soco é a questão de treino com honestidade. Eu não posso ficar aqui nele. Isso aqui eu falo assim, isso aqui é ponto. Legal, no esporte eu quero fazer ponto. Né? Mas na rua eu não quero fazer ponto. Se eu pego um cara desse tamanho aqui na rua e fico fazendo isso aqui, ele vai me dar uma morretada na orelha que não vai dar muito certo. Então, é preferível ter um soco que cause mais efeito físico nele, mesmo que não seja muito potente, que me dá uma chance de ou produzir alguma outra coisa, ou dar uma de leão da montanha e sair vazado, do que ficar irritando o cara. A não ser que você queira irritar mesmo o cara, para o cara vir que nem vaca louca, que às vezes é mais fácil. Para um cara de Aikido, uma vaca louca é mais fácil, porque o cara vir com aquele golpe lá, vocês, leva o cara embora. Então, depende das ferramentas que você tem para usar. Tá? E a gente treina a gente fala com honestidade, porque assim, em vez de eu ficar treinando aqui, ou falar assim, podia ter te acertado. Isso aqui eu estou mentindo para mim e para ele. O que acontece numa situação real, isso é um dito militar, fala assim, você vai lutar do jeito que você treina. Então se eu lutar assim com ele, é assim que eu vou lutar na rua. Aí eu corro um risco muito grande de fazer, aí o cara me devolve. Ou eu faço isso aqui nele achando que vai ter efeito e o cara sai em cima de mim. Então é melhor eu falar assim, agora eu podia ter acertado. E ele começa a entender que nessa distância ele é acertado. Então eu ajudo ele a entender o quanto ele precisa se locomover ou não estar naquele espaço para não ser atingido. Eu costumo brincar com a galera que isso aqui não é treino de soco. Isso aqui é um movimento de braço no ar. O movimento de soco é isso aqui. O soco só é um soco quando ele atinge alguma coisa.